Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech. Esse é o primeiro vídeo da série onde eu vou mostrar como eu construí essa fonte aqui para minha bancada, tendo como base uma fonte de PC e um pequeno componente eletrônico. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um overview, ou seja, eu vou mostrar a fonte em funcionamento, vou explicar rapidamente como eu fiz a montagem, quais os componentes que eu utilizei, para ajudar você que é um pouco mais independente, mais autodidata, a construir algo semelhante ou utilizar isso como base para montar o seu projeto personalizado. A partir dos próximos vídeos, agora eu vou montar uma pequena série onde eu vou explicar com mais detalhes como foi o processo de montagem, de construção dessa fonte de bancada. Então, bora conhecer a fonte e também os componentes que foram utilizados. Bom, aqui você pode ver a fonte, uma fonte de PC ATX convencional, que eu fiz a conversão, então removendo a fiação externa e montando aqui um painel frontal para utilizar ela na bancada. Primeiro, os componentes que foram usados aqui para a construção da fonte. Bom, a base para a construção do circuito da fonte é essa plaquinha aqui que eu comprei da China. Isso aqui é um módulo que converte a tensão, que amplifica ou que reduz a tensão DC. Então ele tem aqui entrada e saída de tensão DC. E essa tensão que entra aqui, ela pode ser ou amplificada para mais ou reduzida para menos e ser controlada através desses trípodes aqui. E você pode inclusive controlar a corrente que está sendo entregue na saída desse módulo aqui. Então, toda a base da minha fonte foi construída utilizando esse módulo aqui. Porém, eu utilizei também tensões padrão da minha fonte, que já é regulada, que já tem algumas tensões base aqui, para fornecer saídas estáticas, digamos assim, não variáveis. Bom, como o controle acontece aqui por dois desses trípodes aqui na questão de tensão e de corrente, eu removi esses trípodes e coloquei dois potenciômetros aqui de 10K cada um, que é o mesmo valor dos trípodes da plaquinha, porém esses potenciômetros são de multivolta, ou seja, você pode girar eles várias vezes aqui para ter um controle um pouco mais preciso, tanto de tensão quanto de corrente. Além dos dois potenciômetros, eu utilizei aqui um voltímetro amperímetro digital, alguns conectores do tipo banana, uma porta USB dupla aqui que eu tirei do frontal de um gabinete velho, uma chave de duas posições para ligar e desligar e dois LEDs aqui, um que indica quando a fonte está ligada e outro que indica quando a corrente que está sendo entregue é mais baixa do que a corrente que está sendo consumida pelo aparelho conectado na minha fonte. Esses LEDs aqui eles foram simplesmente puxados extensões da plaquinha de circuito de controle aquela. Bom, só para você entender aqui antes de eu ligar a fonte para você ver ela em funcionamento. Aqui a gente vai ter a indicação da tensão que está sendo entregue aqui nessa saída que está embaixo do display aqui. Então aqui eu tenho negativo e positivo, uma saída variável que eu regulo aqui através dos meus potenciômetros multivolta. Aqui eu tenho uma saída de 12 volts fixa da fonte do PC e aqui eu tenho uma saída de 5 volts também fixa da fonte do PC. A USB aqui eu fiz a ligação, eu não me lembro agora se é no fio roxo ou no cinza, tem um fio que ele fica entregando 5 volts, simplesmente de você ligar a fonte na energia, você não precisa ligar a sua fonte de alimentação para aquele fio ser alimentado com 5 volts. Então eu utilizei esse fio para alimentar as USB. Assim essas USBs aqui ficam funcionando mesmo que a minha fonte está desligada. Então o simples fato de eu conectar essa fonte aqui na energia, eu já tenho duas portas USB aqui que eu utilizo para carregar dispositivos, como as baterias da câmera, por exemplo, meu celular e assim por diante. Então aqui eu tenho essas duas portas que funcionam independente, digamos assim, da fonte estar ligada ou não. E quando eu quiser usar aqui as funções das saídas de tensão DC aqui que eu instalei através desses conectores, é só eu ligar a minha fonte aqui. Ele vai ativar a fonte, vai ligar o LED, vai mostrar aqui qual a tensão que está sendo entregue e aqui embaixo ele mostra a corrente que está sendo consumida no caso de um aparelho ligado aqui nessas portas. Nas outras também funciona porque eu compartilhei o negativo, ou seja, eu fiz somente uma saída GND e as outras aqui eu utilizo o positivo, então conforme eu quiser. Essa aqui é variável, essa é 12 volts, essa é 5 volts. Daí aqui eu faço a regulagem então da tensão, como é multivolta, eu posso ir fazendo a regulagem de pequenos números aqui, de pequenas variações, e eu posso ir de 0 ou de 1,5, eu não sei, até 25, 28 volts aqui, se não me falha a memória. Então quem faz esse controle todo é aquela plaquinha de circuito que eu mostrei anteriormente. E essa é a fontezinha que eu estou utilizando aqui na bancada para os meus projetos de eletrônica, de automação, de robótica, enfim, de uma forma geral, essa é a fonte que eu utilizo na minha bancada de trabalho.
Bom, agora que você conhece o projeto, você que é mais independente, como eu mencionei antes, já pode começar a planejar, desenvolver alguma coisa, tendo isso como base ou semelhante ao que você acabou de ver. Mas vai estar rolando aqui no canal a série, então, onde eu vou estar explicando com mais detalhes como foi o processo de transformação de uma fonte de PC, de uma fonte ATX, para uma fonte de bancada, esse projeto que você acabou de ver, utilizando esse módulozinho, essa plaquinha aqui como circuito controlador. No site do RBTech eu vou deixar a lista dos componentes que eu utilizei e os que eu comprei online, que eu comprei na internet, no caso dessa plaquinha, o display que mostra a tensão e a corrente, que eu comprei da China. Eu vou deixar os links também, então, para você ver os componentes, aqueles que eu comprei online. Os que eu comprei em lojas aqui da região, eu vou simplesmente deixar o nome do componente utilizado para você também poder ter uma base, digamos assim, para montar a lista de itens que você precisa para um projeto como esse. E uma dica que eu te dou é o seguinte, não existe só fonte de PC que é 12 volts. A maioria dos aparelhos eletrônicos trabalha com 12 volts. Então, de onde você pode tirar uma fonte de 12 volts para fazer um projeto semelhante a esse que não seja com uma fonte ATX de PC? Em aparelhos de DVD, por exemplo, tem fonte de 12 volts. Em bebedouros de água, aqueles que têm as torneirinhas para você tirar água gelada, ali tem fonte de 12 volts. Em receptor de antena parabólica, em receptor de Sky, por exemplo, de TV por assinatura, tem fonte de 12 volts. Então, se você abrir algum eletrônico, possivelmente você vai encontrar uma fonte de 12 volts lá dentro. É só fazer uns testezinhos rápidos e você consegue extrair esse tipo de informação. Então, não precisa ser com uma fonte de PC. Você tem outras possibilidades, você tem outras alternativas para construir algo semelhante. E se você puder fazer isso, se você está começando no mundo da eletrônica, se você precisa de uma fontezinha de bancada, eu aconselho que você monte um projeto parecido com esse aqui, ou até se você quiser montar igual, enfim, mas é muito importante para o seu aprendizado, para a sua evolução dentro da área de eletrônica, além de ter muita utilidade na sua bancada para rodar os seus projetos aí de Arduino, por exemplo, para carregar baterias de aparelhos. Eu carrego baterias da câmera, eu carrego meu celular, eu carrego meus power banks nessas USBs aqui dessa fonte de bancada. Então você tem utilidades e você tem condição de fazer algo que realmente te ajude no seu dia a dia, na sua bancada de trabalho. Se você quiser acompanhar essa série de vídeos onde eu vou mostrar então todo o processo mais detalhado da construção dessa fonte, é só acompanhar o RBTech aqui na internet ou através do site também, e todos os vídeos vão sendo disponibilizados gradativamente conforme eu vou editando e montando a lista de conteúdo. Não serão muitos vídeos, mas eu vou tentar detalhar o máximo possível para tentar ajudar pessoas que estão mais iniciantes também na área de eletrônica a conseguirem montar uma fonte de bancada. Bom, por hoje era isso. Muito obrigado a você que acompanha o RBTech e se você quiser acompanhar essa série, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.